pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. A oração que Jesus ensinou. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Salvador Jesus, o Mestre, aquele que nos ensina, aquele que diz: aprendam de mim, meu fardo é leve, meu jugo é suave, e vocês vão entrar num descanso. Vocês vão ter um descanso para essa ansiedade de alma. Vocês vão ter um descanso dessa alma que não se satisfaz com coisas deste mundo. Então você vai notando a palavra de Deus. Quando Jesus então ele ora e diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E aí você entendeu que não é o pãozinho do café da manhã. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é sobre os anseios de alma, de vida. Ele diz: você quer pão? Posso te dar. Só que você vai comer e morrer. Eu tenho um pão do céu para você. Eu tenho um pão que verdadeiramente desceu do céu. Eu tenho uma água da vida. Jesus, ao ensinar a sua oração, ele diz que há um avesso entre mundos, entre o reino dos céus e a terra, aonde plenamente a vontade de Deus está estabelecida. Aonde a vontade de Deus está sendo estabelecida? Em um mundo em trevas, no maligno. E aí talvez você queira construir os seus reinos num mundo do maligno, num mundo em trevas. E aí você queira viver, quem sabe, sobre as regras deste mundo e não do reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é o que eu almoço ou janto. O reino de Deus é a paz que eu tenho para tomar o café, almoçar e jantar, sendo ele muito bom ou você achando que não. Porque eu preciso de paz e alegria no Espírito Santo. Isso é reino de Deus. Reino de Deus não é banquete. Não. Porque não é comida e nem bebida. O reino de Deus, ele precisa ser a luz que ilumina as trevas, o sal que traz o sabor, a cidade que iluminada sobre um monte, não se pode escondê-la. O reino de Deus tira de sobre nós o peso da culpa, em um mundo que todo mundo cobra um o outro. Você é cobrado no seu trabalho, cobrado pela sua família, cobrado pela sua esposa, cobrado pelo seu marido, cobrado pelo seu ente querido, pelo seu vizinho, pelo seu irmão, pela sua consciência, por aqueles que te querem mal, por aqueles que te querem bem, pelo diabo. E esse peso de culpa é que o reino de Deus veio tirar de sobre nós. Perdoa-nos as nossas dívidas. Talvez você está vivendo achando que você está sempre devendo alguma coisa. A palavra de Deus nos diz que a única coisa que nós não devemos dever a ninguém é o quê? Amor. Amor.
E aí o reino de Deus é perdão. Você é perdoado e perdoa. Você perdoa e é perdoado. O reino de Deus é poder. Poder para você ter esperança, perseverança, experiência, amor de Cristo derramado em nossos corações. Isso é a igreja de Jesus. Isso é o reino de Deus que se apresenta diante de nós. E Jesus, olhando para os seus discípulos, para as pessoas que estavam em volta, e querendo eles aprender a orar, e dentro da pedagogia da oração de Jesus, o versículo 13, ele diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Eu queria saber se a sua Bíblia tem a palavra maligno. Tem alguém aí com a sua Bíblia que tem uma tradução que em vez de mal está maligno? Livra-nos do maligno. Tem alguém? Não? Mas você vai notar na sua Bíblia, quem sabe, que dentro das explicações e do seu rodapé, talvez o versículo 13 traz a conotação de que também pode ser traduzido, e talvez melhor traduzido, como maligno. E o que Jesus está tentando falar ao nosso coração é o seguinte: existe um ser que é a personificação do mal. Não é apenas um mal, é um maligno. Não é apenas um espírito imundo. Não é uma legião que estava lá dentro do gadareno. Não, é o diabo. É o Satanás. É o Apolion, é o Abaddon, é a antiga serpente, é o enganador, é o acusador, é o pai da mentira, é o príncipe da potestade do ar, é o Deus desse século, diz a palavra de Deus. Então Jesus não está falando sobre um espírito maligno, Jesus está falando do próprio Beelzebu. É este que Jesus, ao olhar no coração dos seus discípulos e do nosso, ele está tentando dizer: toma cuidado com ele, cuidado com o diabo. Paulo, ao escrever aos Efésios, ele diz assim: não deis lado ao diabo. Tem gente que vive dando lado para o diabo, dando brecha. Aí a gente não sabe por que amizades se acabam, casamentos acabam, igrejas acabam, empregos acabam, comunhão acaba, família acaba. Aí você não sabe por quê. Sabe por quê? É porque você não prestou atenção no lado para o diabo que você está dando a ele. Não é para um espírito enganador, é para o diabo. Não é para um espíritozinho, é para o Satanás mesmo. Então Jesus, ao falar com seus discípulos, ele diz assim: quando vocês forem orar, vocês se lembrem de uma coisa: mas livra-nos do maligno, dessa personificação do mal. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 1. A era medieval ficou conhecida como Era das Trevas. Sabe por quê? Porque a igreja predominante ponhava medo nos seus discípulos com o diabo. Por isso que foi conhecido como Era das Trevas. E por isso que surgiu o iluminismo, as questões humanas. E aí Jesus, ao olhar para os homens, ele disse assim: olha, vocês quando estiverem orando e vigiando, vocês digam nas suas orações, falem com o Pai, mas livra-nos deste maligno. Capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Então quem foi tentar Jesus não foi uma mera legião de demônios. Não foi um demôniozinho lá qualquer.
foi o próprio diabo na personificação do mal, da maldade, da malignidade, da perversidade. Ele foi tentar Jesus. E você acredita que ele não vai chegar perto de você? Você acredita que ele não vai trabalhar no seu coração, no engano do seu coração? Ele é um enganador. Você acredita mesmo que ele não vai trabalhar ainda na sua mente, com as coisas pervertidas da mente? Você acredita mesmo que ele não vai trabalhar com os seus desejos mais escusos que você tem ainda, lá naquele lugar sombriozinho que você guarda ainda lá? Você acredita que não? Para ser tentado pelo diabo. Nós estamos falando de Jesus, o Deus encarnado. 2 Coríntios capítulo 2. Se Jesus, ao orar e a pronunciar essas palavras ao coração dos discípulos e ao nosso, essa palavra eterna, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre quem? Sobre nós. Paulo estava falando sobre aquela questão que foi tratada na igreja de Corinto. Aquele jovem que provavelmente se arrependeu do seu pecado, mas ele estava em demasia tristeza. E aí o apóstolo Paulo aqui no capítulo 2 diz assim: renovem o seu amor para com ele. E eu mesmo não estando presente, também o perdoo diante de Cristo. Porque quando você não perdoa, você deixa o Satanás em vantagem. Sabe quem leva vantagem? O diabo. Versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os ardis, os desígnios. Não ignore o príncipe da potestade do ar. Não pense que você é forte o suficiente. Não ache mesmo que você vai ficar ali flertando com o tentador e não vai cair na tentação. Não ignore as astúcias do inimigo da alma, o adversário dos filhos de Deus. Não dê vantagens a ele. Quando você leva a sua vida meio de qualquer jeito, você está dando vantagem para Satanás. Por isso que um dia Jesus disse para Pedro o quê? Pedro, o inimigo da alma te pediu para que eu pudesse cirandar com você. Mas eu orei por você, Pedro. Não ignore o inimigo da alma. Não faça isso. Não pense que você é capaz de sair da tentação ileso. Não ignore as suas artimanhas. Não dê a ele vantagem. Não dê lado. Não abra brechas. Não deixe lacunas. Porque é onde esse príncipe da potestade do ar, o diabo, ele trabalha. E Paulo vem recomendando isso ao coração dos irmãos. E a grande questão da nossa vida, meus irmãos, quando Jesus está orando e diz assim: mas livra-nos do maligno. Pai, não deixe nem ele se aproximar de nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o pior, presta atenção, o pior de todos os seres, se ele se aproximar de nós, com certeza encontrará o pior de nós. Vou repetir de novo. Quando o pior de todos os seres se aproxima de nós, ele encontra aquilo que nós temos de pior.
E isso é um perigo. Livro de Gênesis, capítulo 3. Mas livra-nos do maligno. E aí você talvez esteja ignorando os ardis de Satanás, suas tentações, seus artifícios, porque você acha que você vai poder parar. Não, eu vou beber só uma e vou parar. Não, você não vai parar. Eu vou tomar só mais uma e vou parar. Não vai parar, porque você não entendeu ainda que você não pode com ele. Eu vou fazer isso só mais uma vez e vou parar. Não vai parar. Eu vou roubar só mais uma vez e vou parar. Não vai parar. Você não brinque com o príncipe da potestade do ar. Capítulo 3, versículo 1 do livro de Gênesis. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto de todas as árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Na boca de Eva, a árvore, o fruto, era para a morte. Quando o Satanás encontrou o pior da Eva, de repente o fruto passou a ser agradável, desejável, mudou. Se na boca da Eva, há alguns instantes atrás, o fruto simbolizava a morte, agora é desejável, agradável, bom. Isso é o que o Satanás faz. Quando você começa a dar lado, quando você ignora os seus ardis, os seus desígnios, quando você pensa que pode sair da tentação, quando você imagina que pode vencê-lo facilmente, e você não pode. Nós não podemos. A Eva não pôde com ele. O Adão não pôde com ele. Não pense que você vai poder. Este maligno, que Jesus ele diz, ao invés de mal, é maligno. É a personificação própria do mal. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Então agora, talvez você está ciente de com quem você está lidando. De que você precisa tomar muito cuidado. E Jesus na oração, no versículo 13, ao falar, ele diz, mas livra-nos do mal. Mas antes de falar, para nos livrar do maligno, ele já disse para os discípulos, orem para que vocês não entrem em tentação. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Versículo 41. Mas livra-nos do maligno. Mas antes disso, Jesus disse, não nos deixe, Pai, cair, entrar, ser induzido à tentação. Capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? Fraca.
Há algum tempo atrás, nós já falamos sobre a oração de Jesus. E eu vou repetir uma frase que eu disse para os irmãos. É um milagre. É um milagre você e eu sairmos da tentação ileso. Não é impossível, por isso é um milagre. Jesus, ao orar e ao falar conosco, Ele está dizendo: orem ao Pai, para que o tentador, ele nem se aproxime de você. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne, ela não resiste. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Jesus disse: olha, quando vocês forem orar, não nos deixe cair, não nos induza. Pai, não deixe o Espírito nos impelir para o deserto. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se. A questão da tentação é o tentador. É aquele que vai trabalhar as concupiscências do seu coração, os enganos do seu coração. Ele vai trabalhar as coisas obscuras da vida. Aquilo que ainda nós insistimos em preservar, achando que nós vamos conseguir vencer, aproximando-se. Não nos deixe, Pai, cair em tentação. Tiago, capítulo 1. Tiago diz que Deus não nos tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, o quê? Cobiça. E o tentador vai tornar você cada vez mais cobiçoso. Se é ganância, o tentador vai tornar você cada vez mais ganancioso. Se é orgulho, o tentador vai alimentar o seu orgulho. Ele vai alimentar tudo isso. E aí Tiago, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Você foi seduzido, enganado e caiu na rede, no laço, no engano, na tentação. Você foi seduzido. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, só gera uma coisa: a morte. Por isso que nós cantamos o hino. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres o teu vil pecado vencer, seu sangue tem poder, sim, tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo, ao escrever a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, Paulo vai dizer assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos,
apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno da sanidade, a sensatez, a sobriedade, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Arrependimento. Versículo 25. Para conhecerem plenamente a verdade, para que eles voltem, retornem à sanidade da sua mente, livrando-se eles dos laços do diabo, porque eram cativos do diabo. Que Deus conceda o arrependimento, o conhecimento da verdade. Que Deus não permita que o diabo venha nos enredar e nos fazer cativos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, para que esse ser tão terrível, ele não encontre o pior de nós. Ele não alimente a minha cobiça. Ele não alimente as concupiscências da minha carne. Ele não venha alimentar os meus pensamentos reprovados. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos deste maligno. Para encerrarmos, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 7. Clame o sangue de Jesus, porque é Ele que nos purifica de todo o pecado, nos traz o arrependimento, tapa as brechas, lacunas, aberturas, cura sentimentos ruins que vamos alimentando dentro de nós, e aí o diabo cada vez mais ele alimenta isso, e aí você dá a ele chance. Capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Não fica resistindo a Deus. Quando você deixa o diabo alimentar os maus sentimentos que você carrega, você resiste a Deus e deixa o Satanás alimentar isso em você. Resista o diabo. Sujeite-se a Deus. E quando ele perceber que ele não consegue alimentar os seus maus sentimentos, a sua cobiça, a sua raiva, a sua ganância, o seu ódio, porque você já se arrependeu dessas coisas, e aí então você resiste ao diabo e se sujeita a Deus, e o diabo foge. Não fica dando chance para o inimigo da alma na sua vida, meu irmão e minha irmã. Não fique brincando com ele. Tome cuidado. Quando eu era criança, minha mãe ia no Brasil para Cristo. E eles cantavam o corinho lá. Cuidado com ele, cuidado, irmão. Pastor Sebastião cantava esse corinho sempre. Eu era criança. Cuidado. Sujeite-se a Deus.
e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Livra-nos desse ser que é a própria personificação do mal. Não nos deixe, Pai, deixá-lo alimentar em nossa vida coisas que não são do reino de Deus. Em nome de Jesus, não alimente e não deixe o diabo alimentar a sua vida. Não nos deixe, Pai, fazer isso. Mas livra-nos deste maligno. Porque teu é o poder, o reino, a glória, para todo o sempre. Amém. Que nosso Deus nos ajude e nos abençoe.